Bom dia, hoje é um assunto que a gente, e todas as pessoas que eu encontro em qualquer lugar que eu vá falam dela, é fé, né? E aí a pergunta para você é assim, fé, se pensar bem, são duas letras, né? Duas letras, que é o F e o E, mas duas letras poderosíssimas, que fazem, na verdade, quando existia esse sentimento, né? Vibrar o universo, um sentimento misterioso, instigante, inexplicável, capaz de verdadeiros milagres. Porque mesmo sem poder ser tocada ou provada, né, como diz o ditado, ela remove montanhas. É uma espécie de energia maravilhosa, é como que se por graça de Deus estabelecesse curas surpreendentes. Um mistério que sempre foi visto com reservas por médicos, cientistas, começa a ser agora desvendado. E esse é um assunto que nós vamos falar aqui hoje no programa. E agora sim, nós vamos falar de fé. É um assunto, inclusive, que saiu numa revista de circulação nacional há algum tempo atrás. E a gente escolheu para falar disso, principalmente porque é um sentimento que eu carrego comigo há muitos anos. E todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar, que não convivem comigo diariamente, chegam e falam a respeito desse sentimento. Provavelmente pelos problemas de câncer que eu passei e onde eu tive muita fé, né? Me apeguei em Deus, me apeguei na crença de que eu poderia ajudar nesse tratamento, né, que eu estava sendo submetida. Então é um assunto que permeia a minha vida de uma forma muito constante. E aí nós começamos a pensar um bocadinho no que é essa fé e a ciência hoje, que eu tenho conversado com muitos médicos, e os médicos têm dito que a fé faz diferença, né? Mas você só dizer e não ter uma comprovação, fica difícil, né? E aí algumas pessoas que são mais céticas não acreditam. Então nós vamos fazer essa matéria para você prestar atenção um bocadinho. Quer ver? Rodou. Santa Casa de São Paulo, um hospital por onde circulam 5.000 pessoas por dia. Na capela, os doentes procuram força para enfrentar o tratamento e agradecer a cura. É aqui que encontramos Dona Darcina, uma senhora de 73 anos. Em 2000, o coração dela quase parou e ela teve que ser internada. A pressão estava muito alta e estava já no início de um infarto, né? Aí quando ele falou que eu ia para a UTI, eu virei o rosto do lado da parede e comecei a clamar a Deus, a Jesus, pedindo perdão dos meus pecados. Ele que me perdoasse se eu tivesse de ser curada, então que curasse. Nesta hora eu senti uma coisa, parece meio diferente no meu corpo. Aí veio uma senhora, que eu não sei quem é essa senhora. Ela chegou, olhou para mim e falou, esta já está com Deus. Aí eu falei, meu Deus, se eu estou com Deus, que mal que pode me acontecer? Essa sensação tirou o medo de Dona Darcina nos 7 dias que ficou na UTI. Ela se recuperou. Irmã Carmelita Irene Conceição também não tem medo, apesar de não saber a causa das dores que sente pelo corpo. Eu sofri uma operação, está com 2 anos, foi uma operação da apendicite. E depois dessa operação da apendicite, começou esses problemas. Eu sinto o seu ar de tranquilidade, mesmo sem saber qual a doença que você tem. E mesmo se eu souber, eu vou ficar tranquila, porque o meu mestre, eu sei que através de Deus, primeiramente Deus, tem os médicos, mas o médico dos médicos, filho, é Deus. Eu estou aqui há 6 meses, trabalhando na Santa Casa, e eu percebo que quem tem fé, quem tem espiritualidade, encaram a doença, a enfermidade, assim, um pouco com mais tranquilidade. O cardiologista Roque Marco Savioli, que trabalha em outro grande hospital de São Paulo, acredita que a fé tem um papel importante na recuperação do doente. Independente de religião, a fé é uma coisa independente. Fé é a busca do sagrado, a busca da sua existência, a explicação da sua existência.
Religião é um conjunto de crenças que, através dela, você pratica a sua fé, a sua espiritualidade. A doença, ela não é só física, né? Você tem uma doença física, você tem uma dimensão psíquica e tem uma dimensão também espiritual. Então a cura tem que ser global, total. O médico, que já escreveu 3 livros sobre a ligação entre fé e cura, conta que nos Estados Unidos o estudo da espiritualidade já é uma matéria do curso de medicina e cita pesquisas que indicam que quem tem fé não só tem mais chance de cura, como também mais expectativa de vida. Existem mais de 5.000 estudos na literatura médica comprovando que a evolução das doenças pode ser modificada pela fé. Existem estudos que hoje demonstram que existem áreas do cérebro que são ativadas no momento da oração. Essas áreas cerebrais que estão conectadas a centros da imunidade. Um assalto à mão armada, susto, desespero. Sem que Dona Misa Oyagawa, de 73 anos, imaginasse, o assalto acabou mudando completamente a vida dela. Dentro da bolsa levada pelo assaltante estavam os óculos. Na consulta a um oftalmologista, ela descobriu uma catarata em estágio avançado, que necessitava de operação. Como é diabética, teve que fazer uma bateria de exames, inclusive cardiológicos. E aí veio a notícia. Os exames foram dando diferentes. Tive que fazer uma cintilografia do coração miocárdica. Mas, em resumo, foi fazer um cateterismo. Fez o cateterismo e ela estava com todas as artérias entupidas. Já não bastasse a catarata. 3 pontos de safena. A senhora fez a cirurgia? Fiz, mas não sei nem como que eu decidi. Fui operar tranquila. Não senti medo. Minha família toda ali, e todo mundo chorando. Sabe que eu nem chorei? Tem que ser fé. Fé, fé mesmo. Se não fosse a fé, eu não estava aqui, eu acho. Você aí de casa, imagine uma situação. A pessoa tem um infarto e nasce de novo. 6 anos depois, ela tem um outro infarto. Mais uma chance. 2 anos depois, um terceiro infarto. Mais uma oportunidade de vida. Você tem 7 vidas, Silvio? É uma só. Com certeza uma só. A vida é uma só, mas as oportunidades de recomeçar foram muitas. Além dos 3 infartes, Silvio chegou perto da morte outras 3 vezes. Eu tive um assalto, levei um tiro em 75. Em 1990, retornando de Belo Horizonte, um ônibus saiu para a contramão e pegou o meu carro na contramão. E para você ter uma ideia, eu vendi o carro para o Ferro Velho. Eu tive um capotamento dentro de um carro aqui próximo do Parque Anhembi. No terceiro infarte, Silvio, que também é paciente do Dr. Roque, foi operado e ficou 14 dias na UTI. Foi uma experiência dramática e inesquecível. O mais marcante para mim foi a passagem que eu tive de me ver morrendo e ir para outro local e nesse local ter tido uma conversa então com uma luz muito forte que para mim era Deus. E aí eu fui me explicando, eu trabalho com vendas há muitos anos, eu fui dizendo, olha, meu nome é Silvio, eu tenho 42 anos, eu estava numa cirurgia e tal, deve estar havendo algum engano. E dentro dessa luz, que é dentro do arco, não é? De onde vinha essa luz, veio uma voz que é uma voz, a voz mais poderosa que se pode imaginar. Então ele disse assim, eu lhe dei o livre-arbítrio, você poderia ter sido o que você bem quisesse ter sido, você escolheu ser exatamente o que você é. Esta é a 7ª e a última oportunidade que eu lhe dou. Pode retornar. E fé? A fé é inabalável. Agora, eu diria para você assim que não haveria ninguém no mundo que pudesse me demover dessa fé. Inclusive a gente tem está tendo um exemplo, né, na novela das 8, a respeito de Glória Pérez, a respeito de fé. O Tião, né, que é o boiadeiro aí, o galã, ele enxerga através do boi bandido, né, Louro? É isso aí, o pai dele que aparece. O pai dele que aparece para ele. E aí me parece que nos próximos capítulos vai ter aí uma
algumas cenas e alguns indícios de que o Tião vai sofrer essa mesma experiência de ir e voltar. Nós vamos tentar falar com a Glória Pérez daqui a pouco, e eu queria que você acompanhasse também. Mas antes, eu vou falar com um rapaz que está aqui, que já veio aqui com a gente em 2003, que é o Celso. Como vai, Celso? Prazer em vê-lo aqui com a gente. O Celso de Almeida, ele psicografou mais de 15 mil cartas, se você não ouviu em 2003 aqui, e foi parceiro do Chico, né? Posso dizer que foi parceiro, né, Celso? Aluno. Foi aluno, e na verdade você, na outra vez você me contou que demorou a assumir a sua mediunidade por medo, porque você não acreditava que fosse capaz, né, de fazer isso. O grande receio era o julgamento das pessoas, né? Eu pensava, meu Deus, eu saí da minha casa, sentar numa cadeira perante um público, para fazer uma coisa que, de certa forma, é um pequeno sacrifício, mas é um sacrifício, para mim, pode ser até grande. E para ser julgado, aí o Chico me falou assim: olha, meu filho, você está querendo ser melhor que Jesus. Jesus foi julgado, chamado de impostor, malfeitor, mentiroso. Ele aceitou a cruz e carregou, obedeceu aquilo que os homens ditaram, né, dentro das suas leis. Agora, você pode julgar o político, você pode julgar o vizinho, o familiar. E por que não dá o direito das pessoas te julgar? Embora o julgamento seja um defeito. Você trabalhou com o Chico quanto tempo? Eu fui um aluno do Chico, assim, estive presente com ele dos 16 aos 42 de idade. Até que aí eu resolvi assumir o meu trabalho justamente pelo que ele me disse. Você viu a matéria que nós mostramos aqui a respeito de que a fé remove montanhas e que a cura de algumas doenças, ou da maioria dos males, eu acho, vem através da fé. Você como espírita, quantos espíritas hoje existem no Brasil? Você tem ideia? Não tem, sei te responder. Você acredita, aqui está me dizendo que são mais de 4 milhões, né? Segundo, inclusive, dados, é o maior país espírita do mundo. Como você explicaria isso? A gente viu a explicação do médico, né? De que a fé ajuda. Para você, espírita? A fé é a nossa crença, é a nossa certeza em Deus, em nós, na criatura irmã, em toda a criação de Deus. Agora, logicamente que a fé tem que, nós espíritas vemos por este ano, que a fé tem que ser raciocinada. Se eu estou doente, eu vou procurar um médico. O médico é de Deus, a medicina é de Deus. Agora, depois que eu procuro um médico, e que o médico vai fazer o tratamento que a medicina oferece a ele, aquilo que a medicina pode oferecer a ele para tratar da gente, né, a ciência. Então, aí nós entramos com a nossa fé, com a nossa conversa em Deus, né, com nossa... Porque essa coisa de dizer, por exemplo, a fé remove montanhas. O que Jesus quis dizer com isso é que a fé remove os nossos problemas. Não é tirar uma montanha daqui e pôr uma montanha dali. Claro. Então a fé tem que ser raciocinada. E as cirurgias espirituais que as pessoas fazem e acreditam e sabem? Olha, é aquilo que eu te disse. Eu estou dizendo como espírita kardecista. Se eu estou doente, Chico Xavier, vários médicos cuidavam dele. Ele tomava 20 medicamentos por dia. Se cuidava e aquele amor com aquelas mães, aquela coisa, ele falava assim: olha, gente, o dia que eu vier a desencarnar, vocês podem pôr lá no meu túmulo. Aqui jaz Chico Xavier, muito a seu contragosto. Porque ele queria ficar perto da dor das pessoas. Mas ele se cuidava, tomava os medicamentos criteriosamente. E eu, pessoalmente, confesso que não encontrei uma pessoa com mais fé que Chico Xavier. E com relação a essas pessoas, como o depoimento que a gente teve, de que foram até
o túnel, né, que me parece, nós vamos ter até duas experiências contadas aqui, uma experiência contada a respeito dessa ida até o outro lado, se é que a gente pode se chamar de outro lado, e voltado, né? Para você, o que é, Celso? O desdobramento não é a desligação do espírito do corpo. O espírito continua ligado ao corpo, mas fica igual a pipa. Quando você solta ela e vai. Então, certamente essas pessoas foram até determinado lugar, através desse túnel que dá uma sensação de rapidez, de através dele assim, e de repente chegar em determinado lugar, ou encontrar com determinadas pessoas, inclusive familiares que já faleceram. Isso é possível. Isso é possível. Eu queria conversar com a Lucy. Lucy? Lucy. Luft. Você é parente da Lia Luft? Não, o meu nome é Lutfi, o sobrenome. Lutfi, tudo bem, Lutfi, Ana Maria? Tudo bem? Senta Prazer. aqui, por favor. Admiro você. Muito obrigada. E Maria Luísa Balona, que é do Instituto Balona. Balona? Isso mesmo. Malo Balona. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Que é do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que estuda fenômenos de clarividência e experiência fora do corpo e parapsiquismo, é isso? Mesmo. Conta primeiro a sua experiência, que eu fico muito impressionada sempre com essa possibilidade instigante. Pois é, e realmente é uma super possibilidade, é uma realidade. Então, uma realidade para você, né? Para mim, que a viveu. Exatamente. Para mim, ela é uma realidade e, a princípio, eu punha em dúvida essa realidade. Mas, a partir de pesquisa, há 10 anos, eu ando pesquisando fenômenos parapsíquicos. Mas por que você começou a fazer isso? Aconteceu o que com você? Desde criança, eu já vivenciava fenômenos parapsíquicos, né? Tipo o quê? Na verdade, eu saía do corpo. A minha consciência, a minha alma, saía do corpo tranquilamente. Acordada? Né? Não acordada, né? Algumas vezes durante o dia, onde eu me acalmava e eu me projetava. Eu saía do corpo. Ia para onde? Para uma outra dimensão, né? E não me lembro de ser uma dimensão que me trouxesse apavoramento, medo, muito pelo contrário. Eu entendia, a partir de estar nessa dimensão, que os meus questionamentos, as minhas dúvidas, elas eram resolvidas. Mas eu não entendia esse processo, né? E aconteceu alguma coisa? Aí, quando eu passei pela primeira EQM, experiência da quase morte, com certeza... E o que aconteceu para você Aconteceu passar o seguinte, em 1972, eu fui convidada a ir passear, na época do carnaval, no Guarujá. E o apartamento onde eu estava fica na Enseada. Então, ali no final, né, é mar aberto, porque é uma península. E num dia tal, na terça-feira de carnaval, o tempo amanheceu meio nublado e as pessoas não foram até a praia. E algumas pessoas, e eu estava no meio de 3 pessoas especificamente, ficamos conversando, embora estivesse chovendo, mas uma chuva gostosa da gente ficar nela, né? E o prédio, ele é levantado sobre a rocha. Então é mar aberto. E ali a gente estava, de repente o tempo realmente deu uma virada inesperada e uma onda, enorme onda, veio do mar e me lambeu e me jogou sobre a rocha. E o meu corpo ficou ali. Naquele momento eu senti um estrondo na cabeça e aí eu já estava na outra dimensão. Eu já não estava mais, porque de lá
de onde eu estava, eu via o corpo se debatendo nas águas e na rocha, no vai e vem da onda, que estava muito forte. E por ali ser rocha, então tinha o fluxo e o refluxo. E eu de lá, de onde estava, via o meu corpo lá. E eu adentrando um túnel, que a princípio ele era nublado, era acinzentado, e à medida que eu ia deslizando por esse túnel, ele ia se clareando. E nesse instante eu pude rever a minha vida. Desde a infância, todo um processo... Mas é tudo muito rápido. Olha, lá uma realidade, uma infinita eternidade. Mas esse processo todo de eu estar aqui, de eu ter caído, de eu ter considerada morte, sido considerada... Você chegou aonde? Só para eu chegar no fim desse túnel com você. Eu cheguei quase do lado, onde tinha uma figura tranquila, diáfana, me inspirando muita paz. E a partir do momento que eu revi a minha vida, eu pedi para voltar. Eu disse, eu não posso chegar até aí. Eu preciso voltar para terminar algumas tarefas importantes. Porque eu tinha visto o meu começo nessa vida e até aquele momento. Eu preciso voltar. E como havia um primo, que é o dono do apartamento, estava tentando me puxar. Eu devo ter reentrado no corpo, né? E ele me alcançou, me puxou pelo cabelo e fui salva. Quer dizer, revivi, né? Se existe... Você mudou depois desse momento? Ah, eu mudei muito. Eu mudei muito porque eu me questionava muito. Por ter a certeza de que corpo é aquilo que eu tinha visto e que alguma coisa mais importante estava pelo túnel, então, certamente, a alma existe, a consciência, e é a consciência que faz essa determinação que você acabou de falar, a fé que as pessoas disseram ali, né? Lucy, como é que é a ciência, você que cuida disso? Olha, do ponto de vista da ciência, não quebra nenhuma dos dois depoimentos, do seu Celso e da Lucy. Na verdade, a ciência se interessou desde os anos 70, posso dizer do século passado, porque foi no século XX, por essas experiências fora do corpo. A que faz mais sucesso, vamos dizer, chama mais atenção do público, é essa dramática, como foi o caso da Lucy, que é a chamada experiência de quase morte. Mas é o mesmo termo, desdobramento, que o seu Celso usou, é exatamente a mesma coisa. Durante o sono comum, Ana Maria, as pessoas normalmente saem do corpo, elas têm essas experiências espontâneas, independente de estarem doentes ou sadias. Mas a pessoa não pensa que é um sonho? Pensa, ela pensa que é um sonho muito vívido. Ela fala, o meu sonho eu mandava no sonho, eu comandava, eu dizia, vou aqui, vou a tal lugar. E o que chama mais atenção nessas experiências de projeção da consciência, de saída do corpo, é que as pessoas podem confirmar o experimento depois. Como Mesmo assim? Nas experiências de quase morte também. Por exemplo, citando um caso de experiência de quase morte, a pessoa estava declarada clinicamente morta, com as 3 paradas, a parada cardíaca, respiratória, cerebral, aparente pelo menos, e a pessoa visitou uma ala do hospital e pôde comprovar que havia um tênis jogado num telhado que ela viu ao sobrevoar aquele local. Depois ela, já bem recuperada, ela retornou àquele local e estava lá do mesmo modo como ela tinha visto. Então, existe uma faculdade que a pessoa tem, que a consciência tem, que permite você continuar percebendo a realidade física, mesmo num estado tão dramático como é esse, a experiência de quase morte, ou um coma profundo, ou às vezes com horas já de declaração de morte clínica. Então, isso intriga, no mínimo, a ciência, por isso que dos anos 70 para cá, eu pessoalmente, que estudo essa área há quase 2 décadas, eu não posso dizer que eu consigo acompanhar tudo o que é publicado. Então, o interesse tem sido tão grande que as publicações se multiplicam em todo lugar. Agora, nós preferimos estudar, na nossa instituição de pesquisa, numa comunidade científica toda da área da conscienciologia, nós preferimos estudar as experiências fora do corpo benignas,
que a pessoa pode ter durante o sono, durante um relaxamento, durante um trabalho, às vezes até respiratório. Muitos têm espontaneamente a sensação de flutuar sobre o corpo, ver o corpo deitado, se deslocar rapidamente numa outra dimensão e retornar. É a conversa com Deus? Isso significa? Para muitos é, porque você vê, dependendo, para mim pessoalmente não seria isso. Para nós estaríamos em outra dimensão e podemos encontrar pessoas já falecidas nessa dimensão. A ciência não precisa ser necessariamente materialista. O que ela não pode ser é religiosa, porque ela senão não é isenta, ela vai puxar a brasa, como a gente diz, para algum lado. Então nesse aspecto é importante que o cientista, o pesquisador, ele seja isento. Agora não quer dizer que ele precise negar uma outra realidade. E, de fato, não é isso que temos encontrado. Você encontra pessoas já falecidas, pessoas fazem reconciliações com parentes, amigos, pessoas que já faleceram, que estão em outra dimensão. E para você, essa pessoa volta por quê? Ela retorna? Não, muitos retornam por esse compromisso que a Lucy comentou. A pessoa fala, mas e o meu filho, quem vai cuidar? E meu marido, os meus filhos estão chorando, como é que vai ser? A pessoa tem uma tomada de consciência, literalmente, e ela retorna nessas condições. Agora, também nós admitimos nessa mesma área de pesquisa que a pessoa não só retorna porque teve a EQM. Muitas vezes a pessoa chega a morrer, falecer, e ela renasce. Então, esse renascimento físico, ele renasce em outro corpo. Renasce em outro corpo. Isso é das mais antigas tradições da filosofia, se fala disso. Então, o que a ciência está fazendo hoje é dar um corpo técnico e uma confirmação, uma comprovação para situações que todas as civilizações relataram em todas as culturas, independente da religião. É a experiência da consciência fora do corpo, a experiência fora de quase morte, como Lucy comentou, ela é relatada em praticamente todas as civilizações, tem desenhos, representações gráficas. Olha, eu acho que é um tema que a gente pode ficar dias conversando, né? Com 3 pessoas como essa que sabem, que já teve experiência, que estuda há 20 anos e que tem uma vivência de 40 anos. Mas eu queria falar com a Glória, que pelo jeito vai tocar, Glória Pérez, que vai tocar na Novela América desse assunto. E ela gentilmente nos atendeu lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Glória. Bom dia, Ana. Prazer em falar com você. Obrigada. Eu estava escutando seus convidados e aprendendo ângulos novos para botar na minha novela sobre essa experiência. Você vai lidar com isso de que forma? É através do Tião, é isso? Isso. O Tião tem uma experiência de quase morte, né? E vai viver essa coisa do túnel, da luz que se vê no final do túnel, que é uma coisa que é interessante, é que todas as pessoas que têm essa experiência, elas contam uma mesma coisa, não é? Tem sempre o túnel. Isso me pareceu um pouco, até já fiz essa associação, não sei se o senhor Celso concorda, se tem algo a ver. Parece um reverso do nascimento ou de nascer de novo, porque eu imagino que a sensação de uma criança nascendo também deva ser estar passando por um túnel para chegar a uma luz, não é? Que é a luz, no caso do mundo. E na morte seria um túnel que você vai, que desemboca em outra luz, que seria a luz de uma nova vida. Isso é o que eu tenho na cabeça. Está certo, será, senhor Celso? Está certíssimo. Quando no caso da senhora que relatou a viagem dela pelo túnel, certamente ela ficou presa ao cordão fluídico que prende o espírito ao corpo. Cordão fluídico? O cordão fluídico. Então, logicamente, que ela teria que voltar. Quando esse cordão se libera, aí nós já ficamos, né, para onde nós já devemos ir, né, para onde a nossa consciência nos leva, né? Porque o julgamento da nossa vida não é Deus que vai nos julgar, não. Ele tem uma lei determinada, mas quem vai nos julgar é a nossa consciência. Então nós vamos para o lugar que a nossa consciência nos leva. Como é que é esse cordão fluídico, assim, para quê? Esse cordão fluídico, desde o óvulo para o espermatozoide, já é o início, a preparação da ligação do perispírito no corpo, que vai se formar. E o espírito preso ao perispírito. Então, isso fica como colado. O perispírito no corpo e o espírito ligado ao perispírito e, logicamente, ao corpo também.
Quando nós perdemos o corpo, o perispírito se desliga. Se desliga do corpo, o corpo fica e você parte com o corpo semimaterial, que é o perispírito. É o que você vai se apresentar do lado de lá, né? E aí é a continuidade de vida. Eu até costumo dizer que morte é uma vírgula da grande leitura da nossa vida, a interminável leitura. É uma vírgula, uma respiradinha. E Glória, você vai fazer como? Você vai, o Tião vai cair do bandido? Exatamente nesse momento ele vai ter essa experiência. Eu vou usar um pouco a experiência de um peão que viveu também essa quase morte, que eu achei muito bonito. Ele diz que quando ele cai e que quando ele é dado como morto, né, naquele momento, ele viu Nossa Senhora Aparecida, mas uma Nossa Senhora Aparecida sertaneja, né? Que dá a mão para ele e diz, levanta, filho. Eu achei muito lindo isso. E ele levanta e diz, não, minha santa, mas eu não quero ir. Depois ele passou pelo túnel, né? Mas ali se deu a primeira. Mas, Ana, você sabe que eu já vivi uma experiência assim? Por isso é que me impressionou tanto. Não era uma quase morte porque eu não tinha nada. Mais uma vez, eu estava descansando, deitada na minha cama e de repente eu saí. Eu fiquei apavorada. Eu fiquei acima, tipo, no teto. O quarto girava porque o ângulo você perde, né? Eu estava flutuando. Eu vi o cordão. Eu olhava para o meu braço e dizia, meu Deus, eu ainda estou aqui. Era um corpo totalmente fluido. E eu fiquei apavorada. E eu falei, será que se alguém entrar agora aqui vai me ver? O que eu estou fazendo aqui em cima? Durou segundos. Eu fiquei muito apavorada. E desde então, associei a isso, nunca mais fiquei deitada assim de barriga para cima. Sempre viro para o lado. Porque quando aconteceu isso, eu estava de barriga para cima. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas eu fiquei tão apavorada com essa experiência. Vamos pedir uma explicação aqui para quem estuda por isso favor. há 20 anos. Como é? Olha, eu vou até voltar um pouquinho antes que a Glória Pérez falou, a questão do nascimento. Foi feita pesquisa a respeito disso para ver se essa experiência de quase morte era uma repetição da passagem pelo canal vaginal da criança nascendo. Mas mesmo pessoas que nasceram de cesárea também tiveram quase morte e tiveram a experiência do túnel. Agora, quanto ao caso que ela relatou, você teve a experiência mais natural, que é justamente a experiência benigna que eu comentei no início, né? É a pessoa deitou, relaxou um pouco, o campo de energia de todo ser vivo, o nosso principalmente, ele expande na hora que você relaxa o corpo. Então, dá uma sensação de que você inchou como um balão, que as suas extremidades estão ficando grandes. E logo depois, a consciência se desprende, como o seu Celso falou, pelo perispírito, psicossoma, que é o nome técnico que é usado na ciência, e sai. Então, todas essas experiências que as pessoas narram, populares, das tradições, dos folclores e tudo mais, isso tudo é real. Então, esse cordão fluídico que o senhor se referiu, o cordão de prata, todos os pesquisadores da experiência fora do corpo e de experiências de quase morte confirmam, muitos inclusive tiveram a experiência também, e confirmam essa conexão energética entre o corpo físico e o outro corpo, o segundo corpo, o molde, a forma desse aqui, que é chamado de psicossoma. Então é interessante que a ciência vai dando nome, vai organizando as experiências. Nos últimos 17 anos da instituição que nós estamos aqui representando, que é o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, são alguns milhares de alunos, centenas de milhares de alunos no mundo inteiro que já receberam informações e que muitos tinham medo, como a Glória falou, eu também fiquei apavorada de ficar flutuando no teto. Se chega alguém agora, o que vai acontecer comigo? Então, essa surpresa, ela acaba sendo substituída por uma sensação muito agradável quando a gente pode repetir a experiência. Então, nós procuramos passar para alunos, pessoas interessadas, que essa experiência pode ser controlada. E o que ela traz de muito bom para uma pessoa? A perda do medo da morte, o que já é uma grande coisa para qualquer um de nós. E troca por uma experiência pessoal, não apenas pela fé ou pela crença, por uma vivência que a pessoa tem. Você não tem vontade, Glória, de ficar de barriga para cima de novo? Não. É uma boa ideia. De barriga para cima facilita. Facilita. Eu vi o cordão e eu fiquei imaginando se aquilo se romper. Milhares de pensamentos passam pela tua cabeça numa fração de segundos, né? Mas eu vi o meu corpo direitinho lá embaixo.
E você vai mostrar isso de que forma? Através de, já que você tem essa imagem, né, tão presente com a sua experiência, com a morte ou a quase morte do Tião, você conta com o quê? Com computação gráfica? Como é que você vai representar isso? Ah, não, uma computação gráfica, eu acho, aí já é a arte do Marcos Sétima, né? Eu imagino as coisas e ele realiza lá. Mas deve ser através de uma computação, claro. Você fazer o espírito sair do corpo, a pessoa se vê ali naquela mesa onde todos choram por ele, e depois a experiência do túnel, não é? Onde finalmente ele vai encontrar o pai. Ah, ele encontra. Lógico, aí é o encontro desse pai que tenta se comunicar com ele o tempo inteiro sem conseguir. Entendi. Na hora que ele atravessar esse túnel é que ele vai encontrar esse pai que vai reconduzi-lo de volta. E ele vai saber então por que haveria de ter esse encontro. Eu queria dizer a ela se pela capacidade dela de formar as coisas, de formar pensamentos, ideias, elaborar um trabalho, ela já mostra que é médico. Ninguém faz nada sozinho, né? E a inspiração dela nos mostra que ela tem uma mediunidade muito aflorada. Eu não estou dizendo falar isso porque é Carla Pérez, não. Porque todos nós temos a mediunidade, todos nós somos médiuns. Mas a Glória aí alguém vai dizer assim, mas eu nunca soube da minha mediunidade. Mas a pessoa sabe que tem um anjo da guarda. Como é que o anjo da guarda que está de lá vai te informar alguma coisa se você não for médium? Se você não captar isso. Você tem anjo da guarda, Glória? Espero ter. E alguém já te disse isso, que você pode ser uma médium através por tudo que você já mostrou pra gente do seu trabalho e pela sua vida mesmo, por tudo que você já passou? Ana, ninguém me disse. Eu já vivi experiências muito interessantes nesse terreno. Mas eu sou uma pessoa que resiste muito, né? Eu acho que tem certas revelações que de tal maneira viram a tua vida de cabeça para baixo, a tua compreensão do mundo, e você costuma resistir a elas. Mas eu já vivia coisas muito interessantes, fenômenos muito interessantes. E um deles, dá tempo de contar um, por exemplo? Diga. Eu até adoraria ouvir uma explicação deles. Uma vez estava eu em casa sozinha e na minha casa tinha um baleiro antigo desses que eu tinha comprado em brechó, coisa assim. E eu cheguei perto do baleiro para pegar alguma coisa e de repente aquele baleiro que estava sobre uma superfície de mármore, ele começou a girar extraordinariamente, a correr pelo mármore e a soltar uma luz que parecia uma Broadway. Era uma coisa enlouquecedora. E eu fiquei estarrecida e dizia, meu Deus, eu vou morrer eletrocutada. Aí dizia, não, claro que não vou, isso não é um aparelho elétrico. Chamei o porteiro correndo, chamei meus filhos que vieram da rua rindo de mim, dizendo, mamãe, você teve uma alucinação. Meu irmão queria me levar no médico, foi um horror. Chamei um engenheiro e o engenheiro disse que não podia ser estática. Aí vieram os amigos preocupados já no dia seguinte. E eu entrei com os amigos na cozinha, isso foi o que me salvou. E eu disse, foi ali. Quando eu falei foi ali, tinha 4 pessoas. A mãe da Márcia Ítalo, que é uma pessoa que trabalha em televisão, a Bia Sion, que é uma atriz, e tinha uma menina que era babá lá em casa. Quando eu disse foi ali, o baleiro fez tudo de novo, na frente deles todos. Aí foi uma coisa muito impressionante. A mãe da Márcia Ítalo era espírita. Ela disse, foi o fenômeno mais bonito que ela já tinha visto. Mas eu não sei o que isso quer dizer, nunca mais aconteceu. E aí, Maria? Olha, isso só indica que você, primeiro, tem muita energia. E que talvez o dono ou a dona do baleiro também estão implicadas nessa história. Eu falo dono ou a dona, pessoas já falecidas muitas vezes. Então, você teve um fenômeno de efeitos físicos que ocorreu na sua presença. Esse é o efeito cinético, porque pega um objeto e desloca o objeto de lugar. É chamado de efeitos físicos também. Então, mas isso ocorre em presença de um doador de energia. Ou seja, no caso, a pessoa que estava presente no início era você. Então, se supõe que o doador maior de energia, nesse caso, é você. E foi um fenômeno benigno, porque você sabe que esses fenômenos de efeitos físicos
ocorrem numa forma, vamos dizer, crítica, como um acidente, produzindo um acidente com a pessoa, um efeito físico que seja agressivo à pessoa. E nesse caso, tudo indica que foi uma demonstração, algum tipo de, vamos dizer, de presença, de mostrar alguma coisa. Agora, é importante sim manter esse ceticismo relativo, porque há muito delírio, muita fabulação, muita fantasia em tudo que toca a outras dimensões, ao mediúnico, como o seu Celso falou, ou ao parapsíquico, como nós utilizamos na ciência. Mas o mais importante é a pessoa não desprezar as ocorrências, valorizar, porque quem é capaz de usar a sua energia para provocar um efeito físico dessa ordem, deve poder usar essa mesma energia para muito mais coisas positivas. Como ela faz, como ela faz, a bioenergia, usar a bioenergia para produzir bem-estar para as pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E para o espiritismo, o que é, Celso? É o efeito físico. Ela é portadora de efeito físico e pode ocasionar que pode acontecer qualquer fato desse, ela estando presente. Acontece que esse efeito físico, ela gasta ele no trabalho que ela faz. Por isso que o trabalho é importante. O trabalho que ela faz. Porque quando eu disse para ela que ela é médium, eu não estou falando para ela no centro espírita, eu não estou falando para ela desenvolver mediunidade. Eu estou apenas pedindo a ela, pedindo a Deus que continue dando inspiração para ela, para que ela continue fazendo essas coisas lindas que ela está fazendo para a gente ver que nós precisamos tanto de pessoas assim. Nada mais é do que fé, que foi onde a gente começou o programa aqui. E a gente queria te agradecer, Glória, né, por estar atendendo a gente de manhã, esperando isso que o Celso acabou de dizer, né, que Deus te dê muita energia, né, porque você é uma mulher de muita fé e você passa isso pra gente de uma forma poética, bonita, e que a gente se sente mais ligado com Deus através do seu trabalho. E eu queria agradecer a sua presença. E vou ficar esperando a cena para ver como é que vai acontecer. Obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Celso. Você está em Uberaba ainda. Estou em Uberaba. Obrigada por ter vindo, viu? Dê um beijo em todo o pessoal lá do centro. O pessoal te adora, sem contar minha família. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro te adora. E aquele que eu disse, o programa Mais Você é o programa da paz. É um programa que sempre começa nas manhãs, assim, com uma bela de uma mensagem, né? Eu ainda estava lendo uma que me entregaram esses dias, daquela da mistura tal, que você pode chamar isso de pai. A gente tem fé, não é? E fala essas coisas que você gosta, quanto a natureza, quanto também, igual você está mostrando no programa de hoje, o pessoal na rua, né? Para ficar bonito. Para ficar bonito. Obrigada, Maria Luísa.